Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Uma honra mais uma vez estarmos aqui reunidos no culto da Jucad. Agradeço desde já a oportunidade que a Jucad nos dá para falar nesse mês, para pregar. Agradecendo também à igreja. E mais uma vez a gente vai traçar aqui alguns objetivos. A gente vai ouvir a palavra de Deus, entendendo que ela é uma semente, e essa semente precisa ser cultivada no nosso coração, regada, e que o efeito dela realmente vai trazer vida para nossas vidas se nós permitirmos isso e colocarmos ela em prática. Eu tenho certeza que a igreja é bem consciente disso. Então, esse tema da Jucad desse mês que foi aberto, né? Então cada pregador trouxe aqui um ângulo, uma oportunidade, uma visão, uma palavra de Deus. Mas esse tema que a gente vai tratar hoje, ele ficou no meu coração, ficou ali, eu fiquei mastigando esse assunto desde o retiro, no estudo com jovens. A gente fez ali um estudo falando muito sobre propósito de vida, sobre os planos, os projetos. Obrigado, minha pastora. Para o nosso futuro, né? Tentando ouvir ali dos jovens o que eles tinham de plano na cabeça, o que eles estavam imaginando. E assim, é bem interessante a gente ouvir isso, e realmente é interessante a gente fazer esse exercício. Por exemplo, tinham jovens lá que o sonho deles era ter uma moto. O sonho deles no futuro de 10, 15, 20 anos, se ainda estivermos aqui, é ter uma coleção de motos na garagem, porque ele ia passear cada dia com uma moto. Tinham outros ali que tinham vontade de pregar, de ser pregadores, acham que isso é algo que eles almejam. Outros pensaram em carreiras, em ministérios, em ajuda à família, em várias coisas, e é interessante a gente sempre exercitar isso. Mas nós vamos falar hoje sobre o tempo. E com esse gancho daquilo que a gente falou lá, que tudo tem seu tempo. Isso está escrito, isso já foi prescrito para a gente na Bíblia, e é muito bom a gente trazer esse assunto à tona de novo. Falando hoje, dia 31 de maio, a gente está fechando um ciclo, né, de mês, já começando a metade, a última metade, ou o último terço, a última parte do primeiro semestre, já iniciando ali já podemos falar que já estamos na metade do ano. E a gente vai falar sobre o tempo, sobre tudo ter seu tempo, sobre a gestão do tempo. Amém? Antes de a gente iniciar, eu peço a oração do pastor, por gentileza. Te bendizemos, Deus, glorificamos e exaltamos o Teu nome que aqui estás a nos dirigir, a permitir que desenvolvêssemos, e já o fizemos, os 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora Pai, capacita-nos também para que possamos recepcionar no coração essa palavra já colocada no coração do Teu servo, o nosso amado ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo. Recebemos essa palavra para vivê-la, para praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esqueci de saudar os irmãos aí na internet, sejam todos bem-vindos também, quem for assistir depois que seja abençoado. O tempo, ele é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nossas vidas, e todos nós aqui temos basicamente o mesmo recurso todo dia, né? Todos nós temos 24 horas, e assim é na humanidade toda, ninguém tem horas a mais ou horas a menos, todo mundo tem 24 horas. E quando a gente fala desse assunto, gestão do tempo, por exemplo, ele é um assunto que está muito em tona. Ele ganhou muita força nos últimos anos, porque apareceram muitos distúrbios e muitas coisas para tirar a atenção das pessoas, e dividir a atenção delas, e a intenção de tudo isso é buscar o seu tempo. Ali existe uma negociação por trás que está negociando o seu tempo. Quanto mais atenção tiver sua, mais êxito isso vai ter. Essas propagandas, essas ferramentas, os aplicativos, tudo aquilo que existe por trás da tecnologia, a negociação ali é o seu tempo. Ele está negociando quanto tempo você vai dar para ele devido àquilo que ele está dando de informação. Amém? Então a gestão do tempo é um assunto que ganha muita força, e a gente precisa, como igreja, trazer à tona isso, trazer cada vez mais esse assunto, trabalhar isso em nossas vidas e sermos sábios.
cada vez mais existem debates sobre isso. Inclusive tem empresas que pagam consultores para ensinar o time a gerir o tempo. Existem pessoas que pagam cursos, pagam mentorias para ajudar a discernir e a dividir as suas tarefas e a dividir seu tempo. Então, nós temos uma base muito boa, que é a Bíblia. A Bíblia vai falar sobre esse assunto de várias formas. Eu peguei aqui algumas. O primeiro, não precisa abrir ainda, Salmo de número 90, versículo 12. Olha o que diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou para que nós alcancemos um coração sábio. Eclesiastes 3:1 diz, Salomão afirma, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Efésios 5, de 15 a 16, Paulo nos alerta, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Provérbios capítulo 6, de 6 a 8, tem um ensino aqui que Salomão traz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ainda mais tem Mateus no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tiago também diz no capítulo 4, versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E tem vários outros, tá? A gente pegou alguns aqui para tentar transformar esse sentimento em algo proveitoso, transformar esse sentimento para aplicação nas nossas vidas. Mas a Bíblia tem vários pontos de contato com esse assunto. Gestão do tempo, como aproveitar o tempo, como Deus quer que eu e você sejamos ativos e operosos com relação à gestão do tempo. Mas aqui esses versículos que a gente acabou de ler, eles resumem basicamente 6 conceitos, bem simples. Primeiro, quando a gente leu lá, falando sobre o salmista, que ele ensina, ele está pedindo, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a aprender a discernir os nossos dias, ensina-nos a aprender a saber que momento da nossa vida nós estamos. Ele basicamente está pedindo o entendimento para a gente precisa entender qual é a dinâmica das fases da nossa vida. Em que fase nós estamos? Em que momento nós estamos? Senhor, ensina-me a discernir em que momento eu estou da minha vida. É um tempo de plantar, é um tempo de colher, é um tempo de esperar, é um tempo de paciência, é um tempo de provação, é um tempo de alguma oportunidade que eu preciso aproveitar, é um tempo de trabalho, é um tempo de operosidade, é um tempo de quê? Ensina-nos, Senhor, a discernir, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a saber em que momento da minha vida eu estou e o que eu preciso fazer nesse momento que eu estou. O segundo exemplo, Salomão fala que tudo tem seu tempo. Então, aqui vai um ensino para a gente, uma afirmação, tudo tem seu tempo. Então Salomão está descrevendo aqui para a gente, sobre a gestão do tempo, que cada fase das nossas vidas, ela tem as suas características. Cada fase, cada etapa da nossa vida tem suas características, os seus pontos positivos, os seus percalços, os seus desafios. Não adianta a gente querer viver uma fase sobre a outra, ou querer pular, ou querer passar, ou querer adiantar um processo. Isso vale muito, principalmente na época da juventude, em que a gente está no tempo de quê? De plantar, a gente está no tempo de trabalhar, a gente está no tempo de buscar. E muitas vezes a juventude ela já quer colher. E muitas vezes ela já quer adiantar os passos, ela não está vivendo cada fase como precisa ser vivida. A gente percebe esse encurtamento da adolescência, por exemplo. Antigamente a gente olhava para as crianças, elas tinham ali de 9 até os 16 anos o comportamento infantil, correto? Um comportamento de sede, um comportamento de crescimento, um comportamento ali de necessidade, um comportamento de necessidade dos pais, de ajuda, de inocência. Essa idade ela já foi encurtada. Hoje a gente já vê crianças com 12 anos de idade, com maldade no coração assídua, com uma maldade grande no coração, com comportamentos vulgares, com comportamentos que não condizem com a sua idade. Isso se deve ao fato de não estar vivendo a fase como deve ser vivida, a ordem natural daquilo que Deus criou. Então, Salomão fala isso, ele traz essa instrução, né? Tudo tem seu tempo determinado. A gente também tem que entender que
Paulo, quando fala lá na carta, que nós devemos aprender a remir o nosso tempo, a entender, a discernir o nosso tempo. E ele traz esse ponto porque ele fala que os dias são maus. Então, em dias maus, haverá uma necessidade do povo de Deus discernir o tempo que está vivendo, aproveitando e remindo da melhor forma, aproveitando o seu tempo da melhor forma, para não desperdiçar. Aqui o ponto que Paulo traz é a intenção da igreja não desperdiçar o seu tempo, dos irmãos ali não desperdiçarem o seu tempo. Provérbios 6 que a gente leu, vai ter com a formiga. Todos sabem que o contexto ali é que a formiga, ela se prepara, ela é operosa, ela trabalha para minimizar as necessidades de uma estação complicada. Ela se prepara durante uma estação que tem abundância, ela se prepara durante uma estação que tem ali os recursos, para quê? Para minimizar os impactos de uma estação com escassez. Então aqui, quando ele fala vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga que existe um momento que você vai trabalhar um pouco mais, que você vai se esforçar um pouco mais, que você vai buscar mais, mas vai ter um tempo que você vai colher também isso. Isso vai ser abençoador na sua vida. E eu não estou falando aqui só de bens materiais, tá? Pelo amor de Deus, vamos tirar um pouco desse contexto. Não é bens materiais que a gente está falando. A gente está falando daquilo que você está investindo no reino celestial, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em tudo aquilo que você estiver investindo. Saiba que aquilo que a gente está plantando tem momentos, tem estações, tem épocas. E aqui ele fala, vai ter com a formiga. Também é entender que, como Mateus diz, o reino de Deus e a sua justiça. Nesse contexto aqui ele está falando sobre as coisas que eles estavam preocupados, que eles estavam ansiosos, os discípulos perguntando sobre muitas coisas do futuro. Ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que for adicional será acrescentado, e tudo aquilo que for bônus será acrescentado. O principal na minha vida e na sua vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então esse é o insumo principal da gestão do nosso tempo, o reino de Deus e a sua justiça. Se a nossa vida precisar de um direcionamento, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão às nossas vidas acrescentadas. E por fim, Tiago, ele fala que nós não saberemos o que sucederá amanhã. E mesmo que um homem e uma mulher alcance um coração sábio, e mesmo que um homem discirna o tempo, ele discirna a época, e mesmo que uma mulher de Deus saiba remir e fazer a gestão do tempo, ainda assim, esse homem e essa mulher sábia, eles não sabem o que sucederá amanhã, porque isso somente Deus sabe. Por mais que sejamos sábios, inteligentes, doutrinados, etc, etc, o dia de amanhã é somente a Deus. E é esse ensinamento que ele traz, de que vale a gente arrancar os cabelos um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes, um mês antes, 6 meses antes, um ano antes, sendo que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Então, dentro desse tema, gestão do tempo, a Bíblia, ela vai nos ensinar basicamente naquilo que a gente acabou de ler, que nós precisamos entender e gerir muito bem as fases da nossa vida. Isso é um sinal de sabedoria. Entender e discernir muito bem que fase da vida a gente está. E gerir esse momento. E gerir, identificar, saber aproveitar, saber qual é o momento de fazer cada coisa. Aqui, daquilo que a gente disse também, que nós devemos extrair o melhor de cada fase dentro do propósito que Deus tem para nossas vidas. Extrair aquilo que Deus está pedindo para você nessa fase da sua vida, independente de qual seja, nós podemos extrair o melhor dela. Tem uma frase, na verdade um vídeo, do Michael Phelps, bem famoso. Ele, não sei se ele ainda é ou era, o maior medalhista olímpico. Ainda é, né? Ele fala que ele, no ano de 365 dias, ele pulava na piscina 365 dias. Água quente, água fria, enfim, ele vai falando lá. E ele disse que na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, ele estava com zero vontade de ir para treinar, para fazer aquilo que ele estava proposto a fazer, né? Ele era um atleta, a proposta dele era fazer aquilo. E aí vem uma reflexão que ele diz, que
Teve treinos que ele foi muito mal, que teve treinos que ele fez 10% daquilo que ele podia. Teve treinos que ele fez 20% do que ele podia. Teve treinos que ele fez 30% e teve treinos que ele fez 100%. Mas ainda assim, 10% de um treino ruim, no caso dele, é melhor do que 0. E aqui vai uma grande lição para nossas vidas. Extrair o melhor de cada fase das nossas vidas. De cada momento das nossas vidas. Como seria se a gente imaginasse isso na vida de alguém, né? Como seria a gente projetar isso, essas lições que a gente acabou de falar? Entender, gerir bem as fases da nossa vida, extrair o melhor de cada fase, aproveitar cada fase se preparando para as próximas, mas sabendo que o futuro está inteiramente na mão de Deus. Tem um exemplo muito legal, por isso que eu falei que eu fiquei mastigando esse assunto desde o retiro, que é a vida de José. José, ele geriu muito bem as fases de sua vida, e olha que ele tem história para contar, né? Ele passou por várias coisas, ele tem muita história, tem muito contexto para trazer para a gente. E a gente lembra que José, no capítulo 37 de Gênesis, ele passa a falar com seus irmãos sobre sonhos que Deus havia colocado no seu coração. E ali, naquela época, ele tinha 17 anos. Assim como os jovens que a gente fez lá no estudo do retiro, eles estavam projetando seus próximos 20, 30, 50 anos, se assim estiver aqui. E ali José estava projetando algo grandioso demais. Naquele momento ele estava projetando e sonhando e falando para os seus irmãos que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele, iriam vê-lo, iriam entendê-lo como alguém muito importante, alguém muito relevante. Só que naquele momento ele era o mais novo, ou seja, era uma realidade muito distante. Aquilo que ele estava pegando no futuro era muito distante da sua realidade. E geralmente sonho é assim. Porque se for tão próximo, talvez não seja só um sonho, seja só uma memória que você está dormindo lá e você está ali na sua cabeça. Mas José, nesse momento, ele sonhou. Ele sonhou e projetou, né, o seu futuro. E tem estudos recentes, inclusive, de neurociência, que falam que ao imaginar o futuro, nós ativamos o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que ajuda e estimula o nosso controle, o nosso senso de planejamento, etc. E as pessoas que exercitam essa área, elas são melhores em organizar planos. E olha que interessante, e em resistir a impulsos nos momentos de dificuldade. Então, quem tem uma mentalidade, como a gente falou de José, muito clara daquilo que quer, não se deixa levar por qualquer coisa. Então, existe um tempo de projetar, existe um tempo de sonhar, existe um tempo em nossas vidas que nós vamos planejar. E quando a gente vai decorrer aqui na pregação, tá? Não quer dizer que é cronológico, não. Isso aqui, a gente vai vivendo várias fases da nossa vida e elas vão acontecendo. Mas o exemplo de José é bem didático. Nesse trecho, nós temos um José jovem, aos 17 anos, projetando ser um governador, projetando ser alguém muito relevante na sua nação. E aí vem um ponto. Ele era sonhador, tinha muitas visões, aparentemente ele não tinha barreiras, e assim geralmente é a nossa juventude, né? Quando a gente é jovem, a gente sonha em ser jogador de futebol, em ser um pastor, em ser um empresário, em ser pai de 7 filhos, em várias coisas. Aí vai vindo depois, né, pastor? A gente vai pensando, eita, 7 a gente mirou muito alto. Vamos, sei que tem irmão aqui na igreja que está planejando ainda esses 7, né? Tá caminhando para isso. Mas nessa fase nós somos alimentados de diversas visões, e isso é bom, isso não é ruim. Até porque inclusive, eu estou trazendo muito o exemplo dos meninos, porque a gente fez esse exercício lá. Falei, não adianta a gente pensar daqui a um ano, porque se você for projetar daqui a um ano a sua vida, tá? Lembrando, pelo amor de Deus, a gente tem a sabedoria que o Senhor nos dá, que o Senhor pode voltar amanhã, inclusive. Isso aqui é apenas didático para a gente entender como deve ser, como a gente deve alimentar os sonhos em nossas vidas.
mas é de sonhar e de buscar entender que o Senhor tem para nossas vidas ilimitadas fontes, ilimitadas alternativas, que muitas vezes a gente se limita, a gente coloca esse plano, esse sonho limitado ao que cabe na nossa mão. E limita planos e sonhos que Deus tem para nossas vidas àquilo que cabe na nossa mão, aquilo que cabe de atitude nossa. Isso é a nossa realidade, aquilo que é a nossa atitude. O sonho é o que Deus vai alimentar no nosso coração e que nós vamos buscar. Mas esse ponto é muito importante para o desenvolvimento da nossa força, para a nossa resiliência. Você saber onde quer chegar, você saber para onde está indo. Tem uma frase que diz que se você não sabe para qual caminho quer ir, qualquer caminho serve. Para onde você quer ir? Não sei, então vai para a esquerda. Vai para a direita. Você quer morar em qual cidade? Ah, não sei, então vai lá para Porto Velho. Então, quem não sabe para onde quer ir, quem deixou morrer os sonhos, qualquer caminho serve. Você nem sabe se está vivendo o sonho de Deus, o plano de Deus, porque você nem sabe o que quer. Então, esse ponto é muito importante. O Senhor colocou os sonhos no coração de José, e assim Ele colocou os sonhos, Ele colocou projetos, Ele coloca aspirações em nossas vidas. Isso é bom. Entenda que Deus colocar aspirações em nossa vida, colocar sonhos em nossa vida é bom. Isso mostra que Ele entende, Ele se importa conosco. Isso mostra que Deus quer coisas boas para nossas vidas, Ele quer coisas boas para a sua igreja. Ignorar isso é ignorar projetos de Deus. Ignorar isso é ignorar a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus está chamando, Ele está dando visão, Ele está dando sonho, Ele está dando revelação, te mostrando o caminho. E a gente ignorar esses sonhos é ignorar a voz de Deus. José, ele sonhou grande, ele não tinha vergonha disso, ele falou. Inclusive ele foi julgado pelos seus irmãos, ele foi até meio escanteado ali por eles, mas ele não deixou que morresse os sonhos que Deus colocava no coração dele. José também teve um tempo, em Gênesis 39, por exemplo, que é um tempo de plantar. Geralmente, de todos os tempos, esse é o tempo mais chato, porque é um tempo que a gente tem que trabalhar mais. E eu falo trabalho em todos os sentidos, tá? Geralmente, esse é um tempo que você tem muito esforço e pouco resultado. Geralmente, o tempo de plantar, você não vê. Falando de semente, você vai colocando planta, você não está vendo nada. Você está trabalhando. Geralmente, o tempo de plantar vai requerer esforço maior das nossas vidas, exige um esforço, exige um trabalho. E esse tempo representou ali na vida de José um tempo de espera. Ele ascendeu e a gente sabe que teve um problema, teve um percalço, que não foi ocasionado por ele, inclusive, ele foi íntegro no seu comportamento e caiu, ele foi preso, né? Caiu, ele teve uma ascendência e depois foi preso. E olha que interessante, esse geralmente é um tempo complexo, que a gente não vê resultado, parece que as coisas estão andando de lado na nossa vida, mas é um tempo de bastante crescimento. Olha que interessante, geralmente a gente associa o tempo de crescimento ao tempo da colheita. Mas a colheita, ela é um final de um ciclo, de um processo de crescimento. O processo de crescimento é no tempo do plantio, é no tempo da espera. José foi preso. A Bíblia diz em esse capítulo que eu disse, Gênesis 39, que ele fazia tudo o que tinha que ser feito ali. Em outros termos, ele foi preso, mas ele falou assim, eu não vou baixar a guarda, eu sei qual é o meu propósito. Eu sei o que Deus colocou no meu coração. Eu estou num tempo complexo, eu estou num tempo de espera, eu estou num tempo difícil. Eu não vou negociar os meus princípios. Eu sei que esse é um tempo. E assim como teve aquele outro ciclo, esse ciclo também vai chegar um dia que vai acabar. José fazia tudo o que precisava ser feito ali, e a Bíblia diz que o carcereiro não tinha nenhuma preocupação a respeito daquilo que estava nas mãos de José. Olha que interessante, ele foi preso, ele já tinha uma função no palácio, e voltou, foi preso, estava junto com um monte de preso lá, com vários crimes. Eu fui estudar sobre quais eram prováveis funções de um carcereiro na época do Egito.
E aqui tem segurança e vigilância das portas de entrada e saída, segurança e vigilância das pessoas que estavam presos, gestão do cotidiano, isso são as atividades de alimentação, a hora de alimentar, quanto alimentar, divisão da comida, mediação com as autoridades, então havia ali negociações, pedidos, negociações, intermédio com a autoridade, então José auxiliava nessa parte. Execução de ordens legais, então vinha execuções, instruções, etc., de ordens que tinham ali na época do Egito, e ali tinha um controle. Relatório de conduta dos presos. E o carcereiro confiou boa parte dessas atividades a José, que estava preso. E, teoricamente, nesses momentos nasce um gatilho muito forte, nasce um ponto que muitos se deixam levar, que é o vitimismo. No momento de dificuldade, no momento de plantio, no momento de provações, no momento ali que você está andando de lado, como eu disse, nasce muitas desculpas que as pessoas, que nós nos colocamos como vítimas, que nada dá certo, que realmente Deus não olha para nossas vidas, que nós não somos queridos e que existem os queridos de Deus, que aqui a gente está sendo injustiçado, olha como eu sou bom, mas assim não acontece nada comigo, que eu estou tentando e não está dando certo, e que isso e que aquilo. E aqui é um tempo que prova o caráter. Nesse momento, nessa fase de nossas vidas, é um tempo que prova o caráter. Se a gente vacila aqui, a gente mostra que o nosso caráter não está pronto para a colheita que a gente imagina que está. Se a gente não entende que esse momento é um momento de entrega, é um momento de mais trabalho, é um momento de mais labor, aqui prova que a gente não está preparado para a colheita. E a gente pode aplicar isso na nossa vida de várias formas. Se alguém quer servir ao ministério, saiba que existe um plantio. Se alguém quer um trabalho, saiba que existe o tempo de estudar. Ah, eu quero ter uma carreira, etc. Tem que estudar. Tem em 1 trilhão que dá a sorte, né? E aí, infelizmente, muitas pessoas sabem que o caminho é esse, que existe o tempo do plantio, que existe o tempo de colocar as sementes, que existe o tempo de trabalhar e querem buscar sempre os atalhos. Isso são ferramentas que fazem tirar a gente do foco. E quando se vê passar, já passou muito tempo. É até mais difícil de buscar, né? É até um pouco mais complexo de buscar. Mas dá, tá? Que dá. Existe, por exemplo, um problema social no Brasil, que são as casas de apostas, por exemplo. É um problema social, tá? Não é um problema de XYZ, é um problema social. Quando isso começou a ganhar força aqui, um país era líder nisso, que era um país da Europa. E não tinha aqui, não era regulamentado, não era possível, né? Aí liberaram. Não deu 2 anos para o Brasil disparar. Tamanha fragilidade. E o que isso tem a ver com o tema? Porque muitas vezes os atalhos, os gatilhos de atalho, de recompensa rápida, de recompensa fácil, de recompensa ilimitada, de recompensa com aquela velocidade que não é a comum, vêm e tiram pessoas do propósito. E não estou falando só de casa de apostas, tá? Existem várias propostas que vão tentar te tirar do teu propósito, daquilo que Deus tinha te preparado para a tua vida, para te colocar num caminho que não é o caminho de Deus. Eu lembro de uma vez, e eu não falo isso para a glória pessoal de forma nenhuma, é minha obrigação que eu fiz, tá? Eu estava trabalhando e comprava mercearia básica. E aí, a gente negociava arroz, macarrão, feijão, essas coisas. E aí chegou um fornecedor novo de arroz,
inclusive de Roraima, um produtor, e ele falou assim, são quantos fardos de arroz aí que é a negociação? 25 mil fardos era a negociação à época. E aí ele entrou na disputa, na cotação, e ele queria um privilégio, né, na cotação, se é que me entende. E ele falou assim, por esse privilégio, eu te dou R$2 por fardo. Aí na hora a gente faz a conta assim, que isso? Não, é isso mesmo que você entendeu. Para você. Eu falei, cara, muito obrigado, te agradeço muito, mas aquilo que você tinha de oportunidade de entrar na cotação, você acabou de perder. Porque se você trata uma entrada dessa forma, eu não imagino que você pode negociar em qualquer outra parte do processo da negociação. Levei o nome do abençoado lá pro dono da empresa e ele tinha outras coisas e saiu tudo dele. Então ele perdeu tudo, até o que ele já tinha colocado. Por quê? Eu poderia ter ganhado um dinheiro fácil ali. E assim muitos de nós, eu tenho certeza que muitos de nós temos exemplos aqui. Poderíamos ter ganhado situações fáceis. Mas o homem e a mulher de Deus sabe quando é fruto daquilo que ela plantou, daquilo que ele plantou e quando não é. Irmão, quando não é fruto daquilo que você está plantando, não colha. Porque essa árvore, esse fruto pode ser maligno. E a gente tem que ter muito cuidado daquilo que a gente está fazendo de nossas vidas e como nós estamos gerindo o tempo. José, ele traz um exemplo muito bacana para a gente, porque ele se manteve ativo na prisão. Ele poderia ter ali colocado inúmeras desculpas para estancar o processo dele de crescimento e da fase que ele estava vivendo na vida dele. Mas Gênesis 40, versículo 6 diz: vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Eram os carcereiros, tá? Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. E ali eles falaram que tiveram um sonho, não conseguiram interpretar, e José interpretou o sonho. Qual é o ponto aqui? Vindo José pela manhã, viu que eles estavam turbados e perguntou. Isso mostra o quê? A atitude. Ele não se colocou como vítima, vitimizou por nada. Ele não se colocou ali, não, coitadinho, eu vou ficar aqui, vou ficar de beicinho aqui com Deus, porque eu fui preso injustamente, eu não tive nada a ver com essa história, aquela enviada de Satanás me prejudicou e eu estou aqui sendo prejudicado e estou preso, então vou ficar de beicinho. E assim, infelizmente, algumas pessoas ficam. Eu estou de becinho porque estou passando uma dificuldade, eu estou de becinho porque estou num momento complexo, eu estou de becinho porque de alguma forma as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei, eu estou de becinho porque aconteceu uma adversidade. Ficar de becinho não resolve nada. E aqui José nos ensina isso. Ele ficou ativo, ele se manteve ativo, ele prestou atenção, olha, tem alguém ali preocupado, eu vou lá. Ele fazia as atividades do carcereiro, ele foi lá perguntar ao pessoal o que está acontecendo, por que vocês estão agoniados. Isso é visão, isso é entendimento de quem é ativo, de quem está prestando atenção, de quem está de corpo presente em cada fase da sua vida. Fique atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, preste atenção nos sinais que Deus envia para você, para sua família, todos os dias. Preste atenção nas palavras, aqui saem pérolas para a sua vida, daqui saem munições para a sua vida. Preste atenção nos movimentos ao redor de você, preste atenção atrás, na frente, preste atenção, se mantenha ativo. Entenda para qual direcionamento Deus está te levando, para qual caminho, que porta que Ele está abrindo, que porta que Ele está fechando. Todo mundo lembra da história daquele homem que estava morrendo afogado, e ele fala, Deus, 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 envia alguém, envia alguma forma de me salvar, vem me salvar. Aí vem o primeiro bote e fala, vem macho, ele não vai. Aí passa o segundo bote, vem o barco, aí o barco fala, vem meu amigo, ele não vou, porque Deus vai me salvar. Aí vem o transatlântico e chama e ele não vai. Aí vem o helicóptero, ele não vai. Quando ele chega, a história diz que ele chega no céu, né? Aí, enfim, aí tem que
depois discutir que só Deus para saber julgar se tamanha ignorância ficaria bem ainda. Mas ele fala, não, estava esperando uma ajuda, né? Eu achei que você vinha me salvar. Esse meu amigo, eu enviei 4 vezes. E às vezes na nossa vida a gente esquece, né? Muitas vezes, porta fechada, porta fechada, porta fechada. Opa! Será que isso aqui não é Deus falando, meu amigo? Eu estou tentando te avisar que vai dar problema. E a gente, não, eu quero continuar mais uma, a quinta dá. Aí então vai. Já arrebenta na quinta. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não deixe passar batido os sinais que Deus manda para nossas vidas. José estava atento. Ele foi atento, ele foi paciente, ele foi operoso e ele foi eficiente. Olha que interessante, antes de governar o Egito, ele governou a prisão. Antes dele organizar o racionamento de alimento de uma nação inteira e de nações parceiras, ele organizou o alimento de prisioneiros. E aqui vai uma provocação para as nossas vidas. Qual é a qualidade das nossas entregas nas pequenas atividades que Deus vai nos confiando? Antes dele governar a nação inteira, ele governou uma prisão. Para muitos é muito pequeno para mim. Né, Ed? Às vezes tem aqueles gurus, né? Assim, não, só quero se for coisa grande, meu amigo. Aí o caboclo ainda não conseguiu fazer nada pequeno, né? Só que tem um ditado que fala que só quem nasce grande é filho de elefante. Já ouviram falar disso, né? Muitas vezes a juventude está olhando para um lado muito distante, sem querer trabalhar, sem querer se esforçar, sem querer colocar o joelho no chão para construir algo. Estão alinhadas as qualidades que nós queremos, as qualidades dos sonhos que nós temos? Como é que estão as nossas entregas? Existe uma fase da nossa vida, e aqui a Vitória, as outras adolescentes, crianças, passam por esse momento que a responsabilidade deles é estudar. Eu tenho saudade dessa época que que a minha missão era estudar, porque eu achava difícil na época, eu não vou negar, mas depois é pior, tá? Assim, só para te avisar, assim, quanto melhor tu for nessa fase da tua vida, quanto mais tu se dedicar, é melhor, né? A minha mãe ilustrava de uma sabedoria milenar, que ela falava que o peso de uma caneta era mais leve do que o peso de uma enxada. Então, que eu tinha que ter esse cuidado do que eu queria carregar, né? Então, assim, cada fase tem seu momento e a sua força que nós precisamos colocar. E aí, José, em Gênesis 41, chega no tempo de colher. E tempo de colher, geralmente, tira os sorrisos da nossa boca, né? A gente fica feliz, a fruta fica boa, fica vistosa, fica legal. Mas o tempo de colher traz também consigo as suas dificuldades. O tempo de colheita ele é interessante e muitas vezes ele é visto como ponto final para muitas pessoas. Mas de fato não é bem assim, ele é um ciclo, né? Então ele vai te preparando e abrindo outras portas. No contexto da colheita, que a gente tem da agronomia e etc. Se uma árvore ela dá poucos frutos, ou se ela não dá nenhum fruto, ela atrai pouca gente para pegar, né? Ela atrai pouca gente. Se uma árvore dá muitos frutos, o que ela traz? Muita gente. Assim, irmãos, é no tempo da colheita. Podem se aproximar de nossas vidas pessoas com interesses, com segundas intenções, e muitas vezes nós negligenciamos as pessoas que estavam contigo no plantio. A gente negligencia as pessoas que estavam te ajudando quando tu não tinha nenhuma fruta para dar. E é uma armadilha silenciosa e perigosa. Principalmente quando a gente fala de casamentos, que da construção do homem e da mulher, e eu sou prova viva disso também, e eu sei que tem vários exemplos aqui,
de mulheres que são extremamente abençoadoras no seu lar, abrem mão, muitas vezes, da sua vida profissional, pessoal, né? Para cuidar, muitas vezes, da casa, para cuidar de um filho, de uma filha. E o marido está lá trabalhando, fazendo também um papel interessante e importante. E ele trabalha e começa a colher o fruto que os dois plantaram. E aí, quando ele começa a colher, vem muita gente atrás das frutas, não é? O homem, a gente se ilude muito, tá? O homem, quando começa a ganhar alguma relevância no trabalho, nos papéis, na vida, na sociedade, ele fica mais bonito. Vocês sabem disso, né? Mas não fica mais bonito porque ele ficou mais bonito. Porque desperta o interesse de pessoas que não te ajudaram a construir nada. Aí vai a atenção. Quem está com você no plantio é a primeira pessoa que deve estar com você na colheita. O tempo de colher traz os seus desafios. E a gente precisa ter muita atenção com isso. Se nosso sonho, se nosso plantio não está associado a um propósito, ele vai se perder no meio da colheita. O propósito de José não era humilhar os seus irmãos. O propósito de José não era enxotar eles, humilhá-los, escravizá-los. Não era o propósito, aquele era o sonho dele, que Deus estava colocando no seu coração, estava preparando o coração dele para que ele se tornasse uma autoridade. Não era para humilhar. E na hora de colher, a gente lembra da história lá em Gênesis 41, ele tinha o poder na mão dele de, inclusive, deixar a sua família morrer de fome. Ele foi honrado, ele se tornou governador, ele foi condecorado pelo faraó, ele foi instituído como autoridade, inclusive trocou as vestes, colocou os acessórios de ouro, ele passou a usar artefatos de ouro, ele executou muito bem o plano que ele havia descrito no sonho, ele executou muito bem, ele teve sucesso nisso. E no desenrolar de toda essa situação, ele respondeu para os seus irmãos, em Gênesis 45, 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Todo o sucesso dele aqui foi atribuído a um propósito. E assim é nas nossas vidas. O que Deus coloca de sonho em nossos corações tem um propósito. E entenda, nunca Deus vai colocar um propósito para glorificar a você mesmo. Nunca Deus vai colocar um propósito em nosso coração para a glória própria. A glória sempre será de Deus, para devolver ao reino de Deus, para ser útil ao reino de Deus, para sobrepujar, para abençoar, para trazer vida, para trazer cada vez mais esperança ao povo e ao reino de Deus. Então, José, ele extraiu o melhor do tempo da colheita também. Ele não se deixou ludibriar por aquilo que ele teve de ganho e manteve o seu ciclo de sucesso. Então, independente de qualquer fase que nós estejamos vivendo, se é uma fase de plantio, se é uma fase de colheita, se é uma fase de espera, se é uma fase de trabalho, se é uma fase de sonho, o que Deus quer de mim e de você é que nós façamos o melhor que nós temos. Que nós façamos e sejamos o melhor que Deus tem para nossas vidas. Que eu e vocês venhamos dar o nosso melhor, com as condições que nós temos hoje. Fazendo isso, nós vamos viver e extrair o melhor de cada fase. Na fase do plantio, na fase da colheita, na fase de sonho, dê o seu melhor e faça o seu melhor, sempre. Como a gente cantou com a ministra aqui mais cedo, sem combinar. Faça o seu melhor. Se é tempo de sonhar, sonhe. Deixe Deus usar a sua vida. Não limite os sonhos de Deus naquilo que cabe na sua mão. Se é tempo de plantar, plante. Plante 1, plante 10, plante 100, plante 1000, plante 10.000, plante 100.000, plante. Esteja sempre disposto a plantar. Se é tempo de colheita, usufrua daquilo que Deus está te dando da melhor forma. Sempre sendo grato a Deus. Sempre trazendo
ao seu coração as pessoas que estiveram com você, as pessoas que estão com você e o seu próprio Deus que sempre te abençoou. E para fecharmos, Eclesiastes 12:13 diz que de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que nas nossas vidas e no nosso coração, na nossa mente, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, tenhamos essa certeza daquilo que está escrito, que tudo aquilo que a gente tem ouvido, e de todos aqueles planejamentos que nós temos, o importante, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Faça aquilo que Deus pede para você fazer. Dê sempre aquilo que você tem para dar, o melhor de você. E viva cada fase que Deus tem para a sua vida, entendendo que toda fase é um presente de Deus, entendendo que toda fase é uma fase que você pode extrair e ser o melhor. Amém? Ministério de Louvor, pode subir.